aí, galera do canal Oi Oi Oi, estou aqui para mais um vídeo neste canal. E antes de falar do tema de hoje, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, dar o like e dislike, deixar comentários, ativar o sininho das notificações. Tudo isso é importante para o conteúdo do canal ser espalhado para mais pessoas, eu ganhar mais visualizações, mais inscrições, rumo à monetização. E nós temos também um perfil, @canal Oi Oi Oi. O pessoal diz rede vizinha, é lá na rede vizinha com o nome I e termina com grão, tá? É lá que eu posto, quando o vídeo sai aos sábados, eu faço a propagandinha no dia mesmo que o vídeo sai, eu posto lá, ó gente, hoje vai ter vídeo no canal. E lembrando para vocês sempre que os vídeos saem 3h30 da tarde, horário aqui da Holanda, o que é umas 10h30 da manhã no Brasil. O vídeo sai de manhã no Brasil, à tarde aqui na Holanda. Muito bom, vamos ao tema do vídeo de hoje. No vídeo de hoje eu vou dedicar a autores de novela. Cada autor de novela, isso eu vou falar basicamente das novelas da Globo. Cada autor de novela tem um estilo próprio. Tem feiticeiro no meio, tem prostituição, tem mentira e outras coisas mais. Então, aparece isso e aquilo, você sabe que é novela escrita por fulano, escrita por ciclano. Então, eu vou falar dos autores e os seus estilos, assim, podemos dizer assim. E vou começar. Eu não poderia deixar de começar com ele, que fala muito sobre Leblon, Helenas. Todas as histórias que ele escreve, ou tem Leblon, ou tem Helena, enfim. Manuel Carlos. O Manuel Carlos é o especialista em Leblon e Helenas, mas nem sempre foi assim. Ele começou ainda na década de 50 na televisão, começou na TV Tupi, e lá ele fazia, acho que roteiros, ele escrevia para o Grande Teatro Tupi, isso na década de 50. Ele foi parar na Globo, mais ou menos aí no final da década de 70, antes dele fazer a sua primeira novela com uma protagonista, Helena, morando no Leblon. Ele ainda fez 2 novelas baseadas em romances. Um deles, A Sucessora, está no ar no canal Viva, vai ao ar 15 para meio-dia, de segunda a sábado. Então, se você estiver acompanhando, puder acompanhar, assista. Eu não tenho como acompanhar daqui, porque é muito, assim, não é que é muito cedo para mim, é que é um horário que meu noivo tá vendo as notícias aqui da Holanda. Boa noite, até amanhã. Então eu não quero atrapalhar, porque a gente também precisa se inteirar das notícias daqui. Então a novela passa bem no horário que são as notícias de jornal aqui da Holanda. Então aí eu prefiro acompanhar também, porque são notícias do país onde eu moro, então eu preciso saber também o que está acontecendo. Então é só por isso que eu não assisto A Sucessora aqui. Bom, e Manuel Carlos também fez, ele fez a novela Água Viva junto com o Gilberto Braga, em 1980. A primeira novela, que foi voo solo do Manuel Carlos, foi Baila Comigo, em 1981. Aí foi a primeira Helena de Manuel Carlos e a primeira, assim, não a primeira, mas foi a aparição também do bairro do Leblon nas histórias aí de Manuel Carlos. A primeira Helena foi interpretada por Lilian Lemmertz e a última Helena de Manuel Carlos
na novela Em Família, foi interpretada pela filha de Lilian Lemmertz, Julia Lemmertz. Manuel Carlos também tem uma minissérie no currículo. Não sei se ele tem outras, mas a minissérie que eu lembro que ele fez foi Presença de Anitta. A Presença de Anitta não é um roteiro original dele, é baseada num livro de um escritor aí dos anos 40, Mário Donato, não sei, qualquer coisa assim eu coloco a informação certinha na edição, mas Manuel Carlos tem uma minissérie no currículo. E assim vamos para o próximo autor de novela. Campo, roça, conflitos rurais. Sou de Serjão Berranteiro. Tudo isso você vai ver com Benedito Rui Barbosa. Benedito Rui Barbosa, assim como Manuel Carlos, são de São Paulo. Só que Manuel Carlos, São Paulo capital, aqui Benedito Rui Barbosa, ele nasceu no interior de São Paulo. Acho que provavelmente por isso que ele gosta bastante de falar sobre campo, roça, conflitos rurais, enfim. Ele estreou em novelas, na dramaturgia, ele estreou em 1966 com a novela Somos Todos Irmãos, creio eu que na TV Tupi também, tá? E depois, mais tarde, ele fez Meu Pedacinho de Chão na Globo, foi novela, acho que foi novela das 6. Meu Pedacinho de Chão de 1970 ou 1971, a primeira versão de Pedacinho de Chão. Aí depois ele fez Os Imigrantes, porque também é outro assunto que Benedito Rui Barbosa gosta de falar, são imigrantes. Imigrantes italianos, enfim, ele gosta bastante desse tema também. Então, teve Os Imigrantes, na Bandeirantes, em 1981. Ainda na Globo, nos anos 80, ele fez a novela Paraíso, Sim, a Moça. No final dos anos 70, ele fez Cabocla. E logo depois, ele fez Pantanal, em 1990. Depois disso ele voltou para a Globo, aí a Globo quis segurar Benedito Rui Barbosa dessa vez, aí ele emplacou Renascer, todas essas tramas rurais. A novela Renascer se passava no interior da Bahia, as únicas diferentes aqui, uma passava no Pantanal e Renascer no interior da Bahia. Pelo que parece vai ganhar remake, não é fato ainda, mas estão cogitando. Aí teve os sucessos Rei do Gado, de 96. Terra Nostra, de 99. E em 2002, durante a exibição da novela Esperança, ele ficou doente. Aí Valcir Carrasco foi chamado para cobrir o Benedito Rui Barbosa. Deu um rumo que não ficou legal na novela Esperança, e a novela Esperança não foi muito bem de audiência, não. Foi bem arrastada. Foi uma audiência bem arrastada, a trama começou a ficar muito arrastada, ficou muito ruim, assim, não ficou legal não, nas mãos de Valcir Carrasco. Bom, o próximo aqui que eu vou falar é o Gilberto Braga. Gilberto Braga, carioca, ele faleceu em 2021. As tramas de Gilberto Braga, diferente aqui de Manuel Carlos, que o foco é o bairro do Leblon, Gilberto Braga, ele abre mais o leque. A maioria das tramas do Gilberto Braga são tramas urbanas, que se passam no Rio de Janeiro, aí, diferentes bairros do Rio. Assim, enfim, Gilberto Braga abriu o leque para vários bairros aí do Rio de Janeiro, tramas urbanas passadas no Rio de Janeiro.
O Gilberto Braga, ele era crítico de cinema num jornal, não sei se no Jornal do Globo. Ele estreou como autor num Caso Verdade, no caso Verdade, em 1972, ele fez o roteiro de Dama das Camélias. Aí, depois disso, ele fez adaptações para as novelas das 6, de romances, como Helena. Ele fez uma novela, acho que em 73 ou 1974, chamada Corrida do Ouro. E o primeiro grande sucesso de Gilberto Braga foi a adaptação do romance de Bernardo Guimarães, A Escrava Isaura. Essa novela foi ao ar em 1976 e foi uma das primeiras novelas que foram exportadas para fora do Brasil, fazendo com que Lucélia Santos fosse reconhecida aí em vários lugares. Lucélia Santos foi para a China, foi para o leste europeu, para Cuba. Ela ficou muito reconhecida nesses lugares aí fora do Brasil. A novela estourou de sucesso, foi estrondoso o sucesso de Escrava Isaura. Ainda em 70, aí, com esse sucesso da novela das 6, Escrava Isaura, Gilberto Braga foi alçado para o horário das 8. E no horário das 8, ele entregou tudo em Dancing Days. Bicho, a senhora é destruidora mesmo. Em 1978, foi um sucesso sensacional. A moda da discoteca foi sensacional. Nos anos 80, Gilberto Braga fez uma novela juntamente com o Manuel Carlos, que eu já falei aqui, Água Viva. Aí depois ele fez os sucessos, ele fez Brilhante, que não foi tão sucesso assim. Ele fez Louco Amor, acho que Louco Amor é dele, e Corpo a Corpo também é dele. Foram novelas assim que não foram grandes sucessos como Dancing Days, tiveram sucessos medianos. E aí nos anos 80, ele se dedicou com 2 minisséries. Anos Dourados, que retratava o Rio de Janeiro dos anos 50, e Primo Basílio, baseada no romance aí, na obra de Eça de Queiroz, se passava lá em Lisboa no século XIX. 1988, não preciso nem dizer do sucesso estrondoso de Vale Tudo. Mamãe morreu. Que ela morreu? Vale Tudo, ele escreveu junto com Aguinaldo Silva e Leonor Basseres. Vale Tudo foi um sucesso estrondoso, é uma novela que é super atual até hoje, passados aí um pouco mais de 30 anos, 35 anos da novela. A novela continua super atual. Aí depois, nos anos 90, Gilberto Braga entrou com Pátria Minha, Pátria Minha, O Dono do Mundo. Pátria Minha e O Dono do Mundo foram novelas aí meio que problemáticas para o Gilberto Braga. A trama de Dono do Mundo não foi bem aceita pelo público. Tem feiticeiro no meio, tem prostituição. E nessa época também, o Dono do Mundo enfrentava a concorrência direta de Carrossel, então perdia muito para Carrossel, o Dono do Mundo, nessa época. E Pátria Minha teve problemas com os atores aí, Felipe Camargo e Vera Fischer. Eles tiveram uma briga feia aí no meio da novela, e isso reverberou na novela, enfim. Ainda aí nos anos 90, Gilberto Braga escreveu Anos Rebeldes, sobre a ditadura militar no Brasil. Se passava também no Rio de Janeiro e se concentrava bastante na zona sul do Rio de Janeiro, no bairro de Ipanema, essa trama.
Outra minissérie que ele escreveu foi Labirinto, em 98. Ele teve outras novelas aí no ano 2000, Insensato Coração, Paraíso Tropical. E a última novela que ele escreveu foi Babilônia, em 2015. O próximo autor que eu vou falar aqui, Silvio de Abreu. Quem assiste Silvio de Abreu sabe que ele é especialista em retratar a cidade de São Paulo. Principalmente a capital. Então, toda novela que você vê, Cidade de São Paulo, tem as mãos de Silvio de Abreu. Silvio de Abreu não está mais na Globo, agora ele está na HBO Max, no núcleo de dramaturgia da HBO Max. Mentira! Bom, ele chegou a trabalhar como ator nas novelas A Muralha e na novela A Próxima Atração. A Muralha foi ao ar como novela em 1968, não sei se pela Tupi ou se pela Excelsior. Próxima Atração foi uma novela das 7, acho que foi uma novela das 7 ou das 8, foi uma novela da Globo. Aí, depois disso, ele se dedicou a fazer alguns filmes da época da pornô chanchada. Aí, ele tem, sob direção dele, ele tem o filme Árvore dos Sexos. Ai, que delícia! E Mulher Objeto, além de fazer uma participação no filme Super Fêmea, estrelado pela Vera Fischer. Super Fêmea é de 76, 77, acho que é de 76. Depois disso, Silvio de Abreu vai para Tupi, onde ele adapta junto com o crítico de cinema, Oswald Filho. Eles adaptam o romance Éramos Seis, de Maria José Dupré. Aí depois, a primeira novela que o Silvio de Abreu vai fazer na Globo, uma novela inteiramente dele, é Pecado Rasgado. Ele ainda fez supervisão de texto para o Carlos Lombardi na novela Vereda Tropical. Vereda Tropical é de 1984, 1984. Mas os maiores sucessos mesmo de Silvio de Abreu são Guerra dos Sexos, de 1983. Posso destacar aqui também Cambalacho, foi um grande sucesso. E a apoteose do sucesso de Silvio de Abreu foi a novela das 8 na época, A Próxima Vítima, com toda aquela trama de mistério, assassinatos, ninguém sabia quem matava e ninguém sabia quem ia morrer da próxima vez. Foi um sucesso muito estrondoso aí nos anos 90. Próximo que eu vou falar aqui, já dei uma palhinha falando de Carlos Lombardi na novela Vereda Tropical, e ele é o nosso próximo assunto aqui, o nosso próximo diretor. Ele também nasceu em São Paulo, viveu lá no bairro do Brás, Paris. Ele começou na televisão como roteirista do programa Telecurso Segundo Grau. Aí, como escritor, como autor de novelas, ele estreou na Tupi a novela Como Salvar Meu Casamento, em 1979. Essa novela chegou a ir ao ar alguns capítulos, só que ela teve que ser cancelada por causa da falência da TV Tupi. Morreu. Desculpa. A TV Tupi estava passando por problemas grandes aí de falta de dinheiro, teve que fechar, teve que encerrar as atividades, e a novela Como Salvar Meu Casamento ficou sem final. Aí o Carlos Lombardi chegou na Globo
como colaborador do Silvio de Abreu na novela Jogo da Vida, de 81, e depois Silvio de Abreu fez a supervisão de texto, como eu falei, lá de Vereda Tropical, e o Carlos Lombardi também colaborou com Cassiano Gabus Mendes na novela Elas por Elas, em 1982. A primeira novela dele foi... Vou falar aqui, vou ser redundante, novamente, Vereda Tropical. Os textos de Carlos Lombardi são textos, assim, anárquicos. Sem pé nem cabeça, muitas vezes sem lé nem cré. Tô doida aqui, minha mão barata, tô doida. Você tem que prestar muita atenção na novela para entender, você tem que pegar desde o começo. As novelas do Carlos Lombardi, você tem que pegar desde o começo para você poder tentar entender, porque são coisas meio sem lé nem cré, anarquia total. Confesso que eu não sou muito fã dos textos de Carlos Lombardi. A meu ombro, sobe e desce. Eu assisti 4x4 e assisti a minissérie Quintos dos Infernos. Carlos Lombardi não tem uma ambientação preferencial, assim, histórias passadas em São Paulo ou no Rio. Ele varia, entende? E Carlos Lombardi também, aí, teve, nos anos 80 ele teve Vereda Tropical, depois Bebê a Bordo. Aí depois, nos anos 90, quando ele voltou com a novela 4x4, e em 4x4, assim, já nos anos 90, ele se especializou em galãs descamisados. Ai, que delícia! Então, muitos galãs aí dos anos 90, tipo Humberto Martins, o outro Marcelo Novaes, aparecia tudo sem camisa. Marcos Pasquim, que ficou conhecido como Pescador Parrudo, da novela Kubanacan, todo mundo aparecia assim sem camisa. E a minissérie que ele fez, O Quinto dos Infernos, 2003, 2004, por aí, nos anos 2000, Carlos Lombardi fez uma minissérie retratando de forma debochada e sarcástica a família real portuguesa, que foi para o Brasil lá no início do século XIX. Então ele retratava essa família real com bastante sarcasmo e deboche, o jeito Carlos Lombardi. Ok, agora o próximo autor que eu vou falar aqui, Aguinaldo Silva. Aguinaldo Silva, a novela Senhora do Destino, que está atualmente no ar, é de Aguinaldo Silva. Ele nasceu em Carpina, aí na zona da Mata Pernambucana, e jovem ele foi para Recife, trabalhou lá num cartório, estudou lá, aí ele, não lembro se ele estudou direito ou se ele já estudou direto jornalismo, aí nos anos 60. Ele foi chamado para trabalhar no jornal Última Hora. O Última Hora era um jornal carioca e eles tinham algumas sucursais. Tinha a sucursal de Recife. Então, Aguinaldo Silva foi lá para trabalhar em 1962 e em 1964 a ditadura militar fecha o jornal porque o dono do Última Hora, o Samuel Weiner, era contra a ditadura militar, então o jornal dele foi fechado, tá? E com isso, Aguinaldo Silva ele mudou para o Rio e passou a trabalhar no jornal O Globo. Lá no jornal O Globo, ele era repórter policial. Como ele tinha essa expertise como repórter policial, para os idos aí de 77, 78, a Globo chamou ele para escrever
uns episódios aí da minissérie Plantão de Polícia. Aí depois disso, o Aguinaldo Silva foi chamado a... Escreve 2 minisséries aí pra nós, Aguinaldo. Empolgante. Aí Aguinaldo escreveu a minissérie Bandidos da Falange, de 1983. Depois ele escreveu a minissérie Padre Cícero, em 1984. Ele estreou em novelas em 1984. Ele escreveu o texto da novela Partido Alto juntamente com Glória Pérez. Só que essa parceria não deu certo. Os dois, assim, os dois parece que tem uma rivalidadezinha até hoje. A Xangá. Porque ela não merece esse prêmio. E para destruir o sonho dela, eu quero o meu primeiro, meu amor. Vixe, a senhora é destruidora mesmo, viu? Porque nos textos de Senhora do Destino, tem aquele personagem do Biraci, que ele é o carnavalesco da escola de samba. Ele vive falando que lugar de brasileiro lugar de brasileiro é no Brasil. Giovanna Improta também fala que lugar de brasileiro é no Brasil, tal. E a novela seguinte seria América, de Glória Pérez. América fala sobre uma menina que quer imigrar para os Estados Unidos. Se isso não é farpa, meu bem, eu não sei o que é. Né? Mas enfim, eles escreveram Partido Alto, que não deu, assim, a parceria dos dois não deu certo, foi a única parceria deles. Aí depois, no ano seguinte, ele foi convidado a escrever Roque Santeiro. Roque Santeiro, de 1985, já tinha parte de Roque Santeiro, já tinha sido escrita por Dias Gomes, só que Dias Gomes se recusou a continuar escrevendo, porque, como eu disse naquele vídeo lá da censura, se eu me lembrar eu deixo na descrição, naquele vídeo da censura eu falei que Roque Santeiro foi proibido de passar na época da ditadura. Então, depois disso, o projeto foi retomado, só que Dias Gomes, ele não quis, ele ficou tão puto, acho, tão traumatizado, que falou assim, não quero... Eu não aceito! Mexer mais nesse texto. Aí tiveram a ideia, acho que foi também aprovada também por Dias Gomes, do Aguinaldo Silva continuar Roque Santeiro do ponto onde Dias Gomes parou. Bom, Aguinaldo Silva, ele é conhecido aí, não pensem que eu esqueci, Aguinaldo Silva, ele é conhecido por suas tramas, assim, elas se passam, ele faz tanto trama urbana, principalmente as tramas urbanas de Aguinaldo Silva se passam no Rio de Janeiro, e suas tramas rurais têm o foco principal no Nordeste. Então, Aguinaldo Silva, ele retrata bem tanto o Rio de Janeiro urbano como o interior do Nordeste. Então, as tramas urbanas de Aguinaldo Silva, podemos destacar aí Partido Alto, depois teve o outro, que ele escreveu em 1987, Senhora do Destino, Suave Veneno. Suave Veneno não foi tão bem assim de audiência. As tramas rurais de Aguinaldo Silva, Roque Santeiro. Aí depois ele fez o sucesso estrondoso de Tieta. Kenga! Você é Kenga! Tieta é uma adaptação do romance de Jorge Amado com o mesmo nome, Tieta. Tieta rendeu também um filme com a Sônia Braga, mas Beth Faria é a nossa eterna Tieta. Aí depois, nos anos 90, teve Pedra sobre Pedra, teve Fera Ferida,
né, que são as tramas rurais de Aguinaldo Silva, A Indomada, também uma trama rural de Aguinaldo Silva, e um outro elemento presente nas obras aí de Aguinaldo Silva, principalmente nas tramas rurais, é o realismo fantástico. Então, temos aí realismo fantástico. Acho que esse elemento já tinha em Roque Santeiro, com o Dias Gomes. Na novela Roque Santeiro tinha um lobisomem, tinha um professor lá, que ele se transformava em lobisomem. Em Tieta tinha a Mulher de Branco. Na novela Indomada tinha o Cadeirudo. Não lembro em qual novela, se em Pedra sobre Pedra ou se em Fera Ferida, tinha uma moça que estava anos dormindo. Acorda, menina. Interpretada pela Cláudia Hanna. Eu acho que em Pedra sobre Pedra tinha o Sérgio Cabeleira, interpretado pelo Osmar Prado. Acho que foi em Pedra sobre Pedra. Enfim, Aguinaldo Silva não está mais na Globo, né? Ele foi dispensado depois de anos de casa. A última novela dele, O Sétimo Guardião, que também tinha um realismo fantástico presente, Sétimo Guardião, de 2018, foi péssima. Xoxa, capenga. Péssima como novela das 9. Ela ficou mais famosa por causa do episódio lá do tal do Surubão de Noronha. E foi a última novela de Aguinaldo Silva na TV Globo. E ainda o texto, né? O texto aí de O Sétimo Guardião, Aguinaldo Silva teve um problema aí de direito autoral. Um dos colaboradores acusou Aguinaldo Silva de ter roubado o texto dele. Babado, confusão, gritaria, enfim. Eu já falei pra você não falar comigo. Eu disse pra você calar a sua boca. A próxima aqui que eu vou falar, a próxima e última que eu vou falar, a Glória Pérez. A Glória Pérez, ela nasceu no Acre, nos anos 40, 1948. Aí ela foi para Brasília, concluiu seus estudos em Brasília, chegou a cursar 3 anos de Direito lá na Universidade de Brasília, mas ela abandonou o curso em 1968. Em 1968 também houve a invasão os órgãos, os agentes da ditadura militar, eles invadiram a Universidade de Brasília em 1968. Aí, no ano seguinte, ela, acho que já casada, ela se mudou para o Rio de Janeiro com um marido. Aí lá, ela se formou em História pela UFRJ. Aí, quando ela estava no meio do mestrado dela, aí, por início dos anos 80, por aí, ela foi chamada pela Globo para ajudar a Jeanette Claire na novela Eu Prometo, em 1983. Ela foi chamada para ajudar a Jeanette Claire, porque nesse ano, assim, a Jeanette Claire já não andava bem de saúde. Jeanette Claire, inclusive, ela veio a falecer no meio da novela, acho que foi no capítulo 60 da novela Eu Prometo. Eu Prometo foi novela das 10, eles estavam tentando retomar o horário das 10 para a novela. Aí Jeanette Claire faleceu e quem levou a novela até o final foi a Glória Pérez. Aí depois, 1984, Glória Pérez foi fazer Partido Alto junto com Aguinaldo Silva. A novela fluiu, mas a parceria dos dois, aquelas.
Aí depois disso, a Glória Pérez, ela mostrou o roteiro, a sinopse lá de Barriga de Aluguel para a direção lá pro Boni. Aí o Boni, mas que é isso, essa doideira dessa novela? Não, essa novela não vai não. Não vai não, amor. Pode esquecer, tenta outra coisa aí, mas essa novela aí sem pé nem cabeça, tua, Barriga de Aluguel, ai, vai dar não. Aí Glória Pérez ficou... Com isso, ela foi para a TV Manchete. Nessa época, anos 80 aí, José Wilker, depois de participar da novela Roque Santeiro, ele vai para a TV Manchete, onde ele participa lá do núcleo de dramaturgia da TV Manchete. Então, Glória Pérez, a estreia solo de novelas da Glória Pérez foi com a novela Carmen, em 1987. E sim, curiosamente aí, não sobre a Manchete, mas sobre ainda a Globo, Glória Pérez participa como diretora de arte da novela Pão Pão Beijo Beijo. Tem lá, ela está acreditada como diretora de arte da novela Pão Pão Beijo Beijo. Agora voltando para a Manchete, ela faz lá a novela Carmen. Essa novela, Carmen, é baseada numa história aí, acho que de um escritor francês. Aí, a Glória Pérez, para adaptar, porque na verdade, assim, a história de Carmen é que ela faz um pacto com uma cigana. Aí, para adaptar pro Brasil, a Carmen aqui, ela faz um pacto com a Pombagira. Ela faz um pacto com a Pombagira para nunca se apaixonar, e o mote da novela é isso daí. Ela seduz os homens, mas não pode se apaixonar por eles. A Glória Pérez, aí depois de Carmen, ela só volta para a Globo na década de 90. Então, em 1990, ela já emplaca aqui 2 sucessos na TV Globo. Em 1990, Barriga de Aluguel finalmente sai do papel e vira sucesso como novela das 6. E, curiosamente, gente, Barriga de Aluguel era para entrar no lugar de Tieta. Bem louco! Só que aí o Boni falou assim, vamos trocar, eu quero uma novela mais com mais humor aí, porque nessa época, final da década de 80 aí, já tinha 2 novelas com um tom político e um pouco mais sério. Aí o Boni quis, não, vamos fazer uma novela um pouco mais leve, então vamos botar Tieta no lugar de Barriga de Aluguel. Aí Barriga de Aluguel ficou sendo para 1990 como novela das 6, foi um sucesso estrondoso na época. E ainda Glória Pérez emplacou a minissérie Desejo, que fala sobre o escritor Euclides da Cunha e uma tragédia que se abateu aí entre Euclides da Cunha e sua esposa Nádia Assis. Desça daí, seu corno, desça daí, seu... Aí os motes, os motes das novelas de Glória Pérez, depois de Barriga de Aluguel, passaram a ser choques de culturas e milhagens. Bota o pé na Europa, bicho. Então, com a Glória Pérez, ela retratou a cultura cigana em Explode Coração. Aí depois, nos anos 2000, em 2001, ela retratou a cultura islâmica na novela O Clone. Você quer queimar no mármore do inferno? Você vai sim.
que foi o sucesso estrondoso do ano de 2001. Ninguém esperava, ainda mais que foi em 2001, teve aquele atentado das Torres Gêmeas. Então, a imagem do mundo islâmico ficou manchada por conta desses atentados. E Glória Pérez, assim, brilhantemente, abordou o islamismo de uma forma sem estereótipos, vamos dizer assim, com o mínimo de estereótipos possíveis. Retratou o islamismo e foi muito sucesso como novela das 8, ainda era novela das 8. Aí acumulamos milhagens com Glória Pérez, depois fomos para os Estados Unidos, em América. Com a Sol tentando emigrar para os Estados Unidos para ter uma vida boa. Depois tivemos Caminho das Índias, conhecemos sobre a cultura indiana, os costumes indianos. Pisse na Índia é mesa, é um batente, é uma tampa, é um pé de uma pessoa assim que bota para cortar as coisas em cima. Tivemos Salve Jorge, que ela nos levou até a Turquia. Aí a gente passou a ter medo de ser, de qualquer proposta para ser modelo e a gente acabar parando na Turquia para virar garota de programa, né? É uma cilada, viu? Enfim, Glória Pérez aí se especializou em milhagens e mostrar pra gente culturas diferentes e coisas diferentonas, assim, barriga de aluguel. Nossa, quem pensava em barriga de aluguel naquela época? Tanto é que nessa época aí, você gerar uma vida através de barriga de aluguel, gente, é proibido no Brasil. Pode não! Então, a discussão sobre barriga de aluguel no Brasil só foi possível depois da novela Barriga de Aluguel. Tivemos discussão sobre doação na novela de Corpo e Alma. Infelizmente, de Corpo e Alma foi marcada pela tragédia da morte da filha da Glória Pérez, a Daniela Pérez. Nessa novela se discutia doação de órgãos. Aí depois, na novela Explode Coração, foi discutido o desaparecimento de crianças e também a tecnologia, os primórdios da internet, né? Gente, a Cigana Daras conversava com o não cigano Júlio através de chat, de bate-papo, aí nos primórdios da internet que estava engatinhando. E o que posso mais destacar? Assim, Glória Pérez ainda emplacou mais uma minissérie na TV Globo, a minissérie Hilda Furacão, e depois ela teve a minissérie Amazônia, de Galvez a Chico Mendes, que ela retrata lá a área onde ela nasceu, o estado do Acre. Ela retrata a região do Acre, desde os primórdios do Acre até quando ocorreu o assassinato de Chico Mendes, no final dos anos 80, lá no Acre. Chico Mendes, ele era um seringueiro e ativista, e nos alertava, já naquela época, nos alertava sobre o desmatamento da floresta amazônica. Bom, e é isso daí, gente. Os autores, falei deles, os autores e suas novelas, os seus estilos, falei de alguns deles aqui. Para o próximo vídeo, eu vou falar de atores que começaram aí em aberturas de novela. Então, atores, tem apresentadores, até jornalistas, gente, que apareceram aí
em aberturas de novelas no início de suas carreiras. Então, esse é o próximo assunto do canal que eu vou falar. E vou pedir aqui novamente para vocês se inscreverem no canal, dar like e dislike, deixar comentários, isso é importante, ativar o sininho de notificação, assim você fica sabendo todo vídeo novo que sair no canal, você será notificado, você vai ficar sabendo. E temos lá o perfil na rede vizinha, começa com I, termina com GRAM. Eu não sei se pode falar Instagram, gente. Nos meus vídeos eu sempre falo Instagram. Tem gente que fala rede vizinha. Sei lá o que é bom, rede vizinha ou Instagram. Mas o fato é que eu tenho o perfil lá, o @canal Oioioi. E é isso daí, pessoal. Um beijo pra vocês e fui. Oi, boa tarde. Eu tenho uma poupança nesse banco e eu gostaria de fazer uma retirada. Oi? Oi? Meu nome? Janane Pereira.